Quais são os 3 ativos que você está olhando, que de repente você está colocando na tua física aí para dar de dica aí? Ó, esse aqui, cara, eu tô de olho. Isso não é uma recomendação, eu faço na minha carteira física. Boa. Não, mas eu quero saber da tua física. Olá, investidores da Mais Retorno, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Pedro Tiesi, ele que é o Head de Alocação e responsável pela estrutura internacional da SVN Investimentos. Obrigado aí, Tiesi. É um prazer estar aqui. Valeu demais. E o papo de hoje é mercado internacional, hein? Caramba, olha, eu quero trazer só um contexto antes da gente entrar no tema, Tiesi. A gente vê que não faz muito tempo atrás o mercado americano era um acesso muito exclusivo, né? Poucos investidores tinham acesso ao mercado americano. Isso aos poucos foi sendo trazido para uma realidade mais comum ali do investidor brasileiro, começando com aqueles com recurso um pouco mais expressivo, e hoje a gente fala que está democratizado esse mercado, né? Qualquer investidor ele consegue colocar o seu dinheiro lá fora e investir em ativos internacionais. A gente teve um primeiro movimento muito forte com a mudança de governo, alguns receosos, mandando dinheiro para fora, o que vai acontecer com o Brasil, e houve essa corrida, de repente uma mudança de legislação também, trazendo algumas alterações na questão tributária internacional, e agora a gente falando de movimentos de grandes estruturas, grandes escritórios aqui no Brasil, abrindo seus escritórios internacionais. Miami SVN é uma dessas estruturas aqui, com você encabeçando essa operação. Mas no final, a gente volta para aquela questão mais simples. Nem todo mundo ainda colocou o pé nesse ambiente internacional. E é possível ser conservador aplicando no mercado internacional, dado que esse movimento de diversificação e internacionalização volta à tona com muita força aí no mercado brasileiro? Boa, acho que esse movimento é inevitável atualmente. A gente está tendo várias plataformas, vários caminhos para acessar lá fora, igual você comentou, né? Democratizou, isso é muito bom. Quando você tem qualquer mudança, qualquer cisão, sei lá o que for, e a pessoa fica receosa, não brasileiro, qualquer investidor global, ele corre para o que é seguro, ele vai para o PIX dele, né? Ele vai para o porto seguro dele. E a gente vê que o mundo inteiro vai para a Alemanha ou os Estados Unidos. Alguns vão para o Canadá e tudo mais, mas no fim do dia 90% fica entre esses dois países ali. Por quê? Né? Por que você vai comprar um título do Tesouro Americano? Porque é o mais seguro do mundo. O FMI, ele dá dinheiro em dólar, porque ele sabe que no fim do dia, quem respalda esse dólar é a economia americana. Então, o investidor global, quando ele é conservador, ele vai para os Estados Unidos. O brasileiro também é um investidor global, só que ele está hoje olhando 98% para o Brasil. Quando a gente pensa em alocação, e aqui não só internacional, não só a minha figura como responsável pela parte internacional, mas também como alocação do escritório da SVN, a gente sempre tenta diversificar o máximo possível. Diversificar só em real, historicamente, se mostrou muito ruim quando você compara em dólar. O investidor ele vai comprar, eventualmente, um iPhone, ele vai botar combustível no carro dele, ele vai gastar tudo, e tudo isso tem um fator dólar na conta. É por isso que o Banco Central Brasileiro ele olha para dólar, para câmbio, como um fator de inflação. Então, se o investidor ele é conservador, natural que ele esteja em moedas fortes. Então, mais conservador do que comprar um CDB é comprar uma dívida americana, que é o que o mundo inteiro faz. Você não vai ver um investidor, um fundo de pensão global, pensando, estou com medo do mundo, vou comprar NTNB. Por quê? A NTNB ela tem um risco brasileiro, o risco Brasil, que é um risco, não é um risco irrelevante, pelo contrário. Acho que o nosso rating ele é tão bom quanto a Botsuana, por exemplo. Você não vê um movimento estrutural para a Botsuana. Obviamente, tentando comparar aqui nível de risco, né? Então, o conservador seria alocar lá fora e não alocar no Brasil,
uma fração da carteira. Não, legal. Agora vamos para a vida como ela é. Eu entendo essa questão da visão global, mas vamos para o investidor comum no Brasil, que muitas vezes não tem essa percepção global, não tem uma vivência internacional, não tem. No final das contas, para ele o seguro é a poupança, para ele o seguro é o CDI. Como que essa pessoa que olha assim os juros de 10%, vamos colocar a média de 10 ali, que dá quase 1% ao mês ali, né, num país como o Brasil, como colocar para essa pessoa que é importante fazer uma alocação internacional, dado que o nível de juros aqui, ele é um nível de juros interessante para quem é conservador, né, carrega um juro muito forte, um juro real no pós-fixado ainda muito forte aqui no Brasil. O que ele tem que se preparar? Que isso aí pode mudar? Ele vai continuar ainda tendo benefícios do Juro Brasil? O que isso seria? O que esse movimento seria importante para esse investidor que fala, para mim tá bom aqui meu CDI aqui? Tá. O juro brasileiro ele é alto por um motivo, né? Ele é alto porque a gente tem inflação, né? E o Banco Central, o Tesouro Nacional, na verdade, ele depende do capital estrangeiro para conseguir financiar sua dívida. Então, se ele não mostra um juros interessante, ele não capta recursos. Então, é importante para um país subdesenvolvido, um país em desenvolvimento, melhor dizendo, emergente, a gente tenha juros mais altos para conseguir trazer esse recurso para cá como investimento na nossa dívida. No final das contas, não querendo te cortar, mas já te cortando, no final das contas aquele negócio, né? Se eu tenho uma empresa que capta a juro de inflação mais 6 e outra empresa captando a juro de inflação mais 10, não é porque ela não quis captar a inflação mais 6. Porque ela não conseguiu. Porque ela não conseguiu, teve que colocar um risco, um custo maior para carregar esse funding, né? Perfeito. É a mesma associação para países. Vamos pegar também o exemplo de uma empresa. Uma empresa ela vai pegar um crédito em inflação mais 10, tem que entender que ela vai conseguir gerar mais do que a inflação mais 10 de lucro. Ou melhor, a receita dela vai aumentar, o lucro líquido dela vai aumentar, o EBITDA, né, dela eventualmente vai crescer mais do que o IPCA mais 10. Então ela já tem um projeto, ela já tem um trade-off mapeado ali. O investidor brasileiro, né, qualquer pessoa do mundo no fim do dia, ele vai ter um fator dólar, fator cambial nos seus gastos. Então, mesmo que ele não tenha nenhuma conta em dólar, ele vai ter indiretamente algum risco global na conta dele. O que a gente tenta orientar para o nosso investidor se você não tem nada, não gasta nada numa moeda X, né, você não precisa ter aquele risco daquela moeda. Se você não tem nenhum passivo em dólar, não tem porque você tem dólar na carteira, certo? Mas sabendo que qualquer bem que você consuma vai ter um fator cambial, é importante você também ter um fator de moeda na tua carteira, um fator cambial na tua carteira, né? Então não tem como fugir disso. Então por mais que ele queira correr o CDI a 10%, 12%, é importante ele considerar também a variação cambial desses juros. Está fazendo uma conta, nos últimos 10 anos, o investidor que comprou $1 e alocou em CDI, ele perdeu 20%. Por quê? O dólar se valorizou muito mais frente ao real, mais do que o CDI pôde correr. Houve um período realmente em que, de fato, esse cara ganhou dinheiro, mas no longo prazo, como no longo prazo a gente está vendo muito mais evolução das economias, PIB, tecnologia, etc., é natural que ocorra um distanciamento entre as moedas e os juros ele acaba não conseguindo compensar isso. Então, investir só em CDI, ele vai ganhar sim em reais, mas ao longo de 5, 10 anos, que é uma conta média que eu tinha feito ali, que de fato ele começa a perder a partir desse período. A partir do 5º ano, o câmbio ele deprecia muito mais rápido do que o juro do Brasil ele consegue remunerar. Então, é importante ter ali uma fração da carteira, o ideal é 40%, 50%, mas começar com 10%, 20% já é um começo, correndo juros americanos. Por quê? Não é o juro que a gente quer a proteção contra a moeda também. Então, quando a gente investe, a gente não quer que ele faça a conversão diária da moeda.
é um patrimônio dolarizado que vai se manter em dólar, rendendo a dólar. Depois, daqui a alguns anos, a gente pensa em repatriar isso. A gente não considera que vai repatriar isso no curto prazo. Então, é fundamental, considerando que todo mundo tem um fator de gasto cambial, também ter lucros em dólar preservado ali. Perfeito. E, tecnicamente falando, né, é importante você ter uma blindagem, não por aquilo lá que você está enxergando, mas por aquilo que eventualmente acontece e você não enxerga, né? E é até interessante, quando você comanda NB, você sabe para onde que vai. IPCA mais 6, você vai ter IPCA mais 6 no vencimento. Como é que você prevê o câmbio? Você não tem como prever. São muitas variáveis, é imprevisível. Então, justamente nesse ponto que você falou, o que eu não sei controlar, eu tenho que me proteger. E você consegue se organizar com o IPCA mais C, mas você não consegue se organizar com um dólar flutuante ali. Então é importante ter dólar para se proteger, porque você não vai conseguir operar esse dólar corretamente. Perfeito. E vamos imaginar, então, está justificado, é importante numa diversificação, é importante entender e começar a colocar o pé, né, nas estruturas internacionais, elas estão mais acessíveis, né? Qual que é o primeiro passo? Poxa, eu sou um investidor conservador, um investidor mais moderado, ou até posso ser um investidor agressivo que não enxerga o valor em colocar o meu dinheiro lá fora. Não vejo que tem esse apelo, porque eu desconheço um pouco esse mundo. O que eu compro com isso? Tem o CDB? Tá. Tem o CDB lá fora? Tem o que é? O que teria que para comprar? O que eu poderia iniciar? Porque senão você vai mandar o dinheiro para dólar, vai deixar em dólar, né? Acho que não é essa a ideia. Botar dinheiro no colchão hoje com dólar, com o juro americano a 5,5 não é uma boa ideia, tá? Então, assim, a gente tem uma profundidade de mercado muito maior do que no Brasil. Então, você tem no Brasil ali mais ou menos 600 empresas listadas. Na Bolsa Americana, são quase 6 mil empresas. Então, você tem, assim, um leque gigantesco do que você investir, tá? Então, já começa a primeira barreira a segunda barreira. A primeira barreira é, de fato, ter um veículo para colocar lá fora. A segunda barreira é o conhecimento. É um mercado um pouco diferente do Brasil. E a gente gastou na SLN muito tempo estudando como é que é esse mercado para conseguir recomendar de acordo com o perfil do cliente. Porque lá, até a renda fixa tem volatilidade. Então, o investidor americano, o investidor global, não só americano, né, mas o investidor global, ele tem uma visão de longo prazo que de fato é longo prazo, 10, 20 anos. No Brasil, o longo prazo é 5 anos, por exemplo. Então, já começa aí entendendo que é um investimento que vai ficar por mais tempo investido. Logo, quanto mais tempo você espera, menos a volatilidade passa a ser um problema. Se o investidor ele tem um compromisso de usar esse recurso nos próximos 2 anos, por exemplo, a gente não vai tomar muito risco de volatilidade. A gente vai correr algum risco com um ativo com uma duration, né, um prazo médio um pouco mais curto, e aí ele vai oscilar menos, vai ser mais previsível para o curto prazo. Então a gente começa com 2 classes de ativos que a gente pode investir. Ou renda fixa muito curta, ou os CDs, que é o equivalente ao CDB, né, um certificado de depósito americano. Então é o CDB, ele tem muitos caras lá. Que a renda fixa ela tem liquidez anterior, o CD não. O CD tem que carregar até o vencimento necessariamente. Então, não tem secundário. Não tem secundário. Então é importante ter um mínimo de organização. Olha, eu vou usar isso aqui a partir, sei lá, de abril de 2025. Então tudo bem. Antes disso, não vai conseguir sair. Esses são os CDs. Os bonds, ou as treasuries, né, que são os ativos de renda fixa ou soberano ou dívida corporativa, você tem liquidez. Por ter liquidez, tem alguma oscilação de preço. Para nós, essa oscilação não é um problema, porque não vai vender antes. Você vai carregar a taxa que você contratou. Então, se você tem um projeto à vista, considera que ele vai vencer junto com a transação de recurso, tal qual o CD. Mas aí no ativo você vai ter uma possibilidade de uma janela muito boa de venda que você vai sair antes. Esse é para um investidor ultra conservador. Para o investidor que ele é um pouco menos conservador, ou até o conservador que tem uma visão mais de longo prazo, a gente pode aproveitar algumas dessas 6 mil ações que eu comentei. Então, até o investidor conservador, para o longo prazo, é legal ter um pouco de bolsa na carteira, porque você já vai ter volatilidade em qualquer um dos mercados, seja renda fixa, seja renda variável. Então, a gente vai conseguir ajustar um pouco a exposição desse investidor a risco, botar, sei lá, 5, 10% em bolsa, que isso vai equivaler a uma alocação de 90% em renda fixa,
que no longo prazo você vai ter pagamento de dividendos, você vai ter uma liquidez necessária, você vai ter algum ganho de capital. Se o investidor de fato é muito conservador e não quer, tudo bem, a gente vai alocar só em renda fixa, não tem problema. Agora, para outros perfis um pouco mais moderados ou agressivos, a gente vai acelerar um pouco mais a renda variável, considerando justamente o perfil desse cliente. E aqui a gente está falando não só de renda variável americana, tá? A gente vai botar, sei lá, alguns fundos de renda variável, alguns fundos de bolsa americana, mas a gente chega num ponto de concentração que a gente passa, a mesma coisa que passou no Brasil. Tem muitos Estados Unidos, vamos alocar em fundos globais também. Então a gente vai parar de olhar só os Estados Unidos e também vai começar a olhar, por exemplo, Europa, algumas coisas de Ásia, a gente vai olhar alguma coisa de país emergente. Então note que o investidor ele vai sair de um ativo que é 100% Brasil e vai passar a olhar o mundo inteiro. Esse investidor ele está blindado de qualquer risco que possa acontecer. Vai ter uma guerra em qualquer algum lugar? Não tem problema. O que vai impactar uma empresa de um lado vai beneficiar a outra do outro lado. Então o investidor vai tendo cada vez mais consistência ao longo do tempo. E tem um ponto, né? Voltando a associar essa questão do juro aqui no país. O Brasil ele é muito imprevisível. Então, quem conseguiu carregar bons títulos, renda fixa 2023, ainda pode surfar um início de 2024 positivo, mas a tendência disso é ser reduzido, né? Aquilo lá que se é esperado de uma economia como a brasileira, que não precisa carregar tanto juro assim, né? Logicamente tem algumas variáveis, a questão principalmente fiscal é importante nessa equação, mas vamos dizer que o Banco Central fez um bom trabalho, carregou bastante juro justamente para a gente passar por esse momento de inflação de forma mais confortável, mais acomodada. Então essa tendência é de ir se reduzindo se tudo se comportar como se espera, relatório Fox, etc., como o mercado espera. Ou seja, aqueles ativos que eventualmente pagam juros, estão amortizando, estão vencendo, eu vou ter um risco de custo de oportunidade, de reinvestimento. Um risco de reinvestimento, isso aí. Então, o que eu estou carregando IPCA mais 7, eu passo a carregar abaixo de IPCA mais 6, IPCA mais 5, IPCA mais 4, e a chance de eu não carregar um nível de performance igual aconteceu em 2023 acaba sendo grande, e a diversificação passa a compor de forma estratégica isso. Sem tentar trazer algum alarme aqui para o nosso investidor, mas é importante olhar o que a gente está vendo hoje, né? Estamos chegando aqui a abril de 2024, né? Hoje a gente está com juros Brasil em queda e juro americano alto. Então esse risco de reinvestimento está ficando cada vez mais emergente, no seguinte sentido: a gente não vai ter como realocar a um ativo que na média pague 13%, que era o pré um ano atrás. Mas, quando a gente tinha isso ano passado, o juro americano, um título pré-americano, estava pagando 3%. Hoje, vai vencer título no brasileiro, né? Tem ativos vencendo no Brasil, que você não vai reinvestir uma taxa boa no Brasil, mas a gente está num ciclo diferente lá fora que você tem taxas boas para investir lá fora. Então, reinvestir isso no Brasil pode diluir a performance do investidor enquanto existe uma janela de oportunidade muito boa lá fora, que ela vai se fechar nos próximos, 6, 12 meses, com toda certeza. Então, é um ponto de entrada, um ponto de saída do Brasil, que é muito raro de você ter uma convergência disso. O juro real inclusive, não, mas os juros brasileiros caindo, com lá fora juros altos ainda. Então é uma hora da gente olhar para fora com alguma urgência para poder aproveitar isso. Mesmo que você feche o mercado inteiro, o juro caiu aqui, o juro caiu lá, continua sendo importantíssimo você diversificar lá fora. Mas quando a gente olha ali um cavalo que passou nesse lado ali, cara, você tem que aproveitar, tem que subir e vambora. Porque, cara, talvez daqui a 10 anos a gente tenha de novo essa oportunidade.
Não é que é a última, novamente, né? Cíclico, não né? Não é a tese do século, mas é uma tese realmente que, cara... Dá para ser short juro Brasil e... Que é o que é o fluxo de saída do capital estrangeiro do Brasil desse semestre... É justamente por causa disso, porque você perdeu o carry trade, que é justamente o quanto que remunera no Brasil versus o que remunera lá fora. O Brasil está perdendo atividade na paridade de juros. Então, assim, tá vencendo... a gente vai comprar uma NTNB um pouco mais baixa. Continua sendo NTNB, continua. Mas, quando você olha para o lado, a gente tem juros a 5 nos Estados Unidos que a gente não vê há quase 30 anos. Entendeu? Então isso é importante, não perder essa oportunidade. E Tiesi, quais são os 3 ativos que você está olhando, que de repente você está colocando na tua física aí para dar de dica aí? Ó, esse aqui, cara, eu tô de olho. Desde uma Treasury com uma curva X, ou vencimento 10 anos, 5 anos, o que você está olhando? Isso não é uma recomendação, eu faço na minha carteira física. Boa. Não, mas eu quero saber da tua física, quero saber da tua física. Mas acho que é skin the game. O que eu estou investindo hoje na minha carteira física, tá? Eu estou olhando 3 fundos, tá? 3 ativos, né? 2 fundos e um papel direto. O papel direto é conservador. É importante ter um pé conservador lá fora também, tanto quanto no Brasil. Todo mundo tem um fundo CDI na carteira, que é a Treasury 10 anos. Ela está pagando 4,2%, 4%, que é bom. Ah, mas eu tenho 12, mas é bom. 4% em dólar é bom. Tá? E ainda ela paga a recorrência ali, ela paga juros semestrais. Então, conservador na Treasury. O risco intermediário, eu uso um fundo de um grande parceiro nosso que chama JP Morgan, acho que todo mundo deve conhecer a gestora, chama JP Morgan Income, que é um fundo de renda fixa. É um fundo que ele vai ter um pouco mais de risco de high yield, só que ele não é com uma volatilidade de um ativo muito arriscado. Tem alguns bonds corporativos? Ele tem, acho que uma maior parte da carteira dele é corporativo, de alto risco, mas ele pondera com uma parte conservadora com um ativo conservador como a Treasury, por exemplo. Então ele tem uma volatilidade. Isso aqui é renda fixa, tá? É igual comprar um fundo de debênture, um fundo no Brasil. Lá vai ter volatilidade, vai gerar de 3% a volatilidade desse fundo, tá? Que é o equivalente ao CDI pagando um fundo que paga até uma vol de 0,5%, CDI mais 2, CDI mais 3, certo? Então, é um fundo que tem um carrego de 6, 7% ao ano, com uma vol de 3%. Isso é a parte de renda fixa, tá? Eu tenho mais ou menos 40% nisso. Os outros 60% eu estou olhando para a renda variável americana. Putz, Pedro, mas a bolsa americana está batendo recorde. Não tem problema. No longo prazo, a bolsa americana ela sempre se mostrou infalível. Não é better against America. Né? Então a gente sempre teve a bolsa americana subindo. E quando a gente olha o top-down para a bolsa americana, de fato ela está cara. Ela está cara porque tem ali 7, 10 papéis que andaram muito. Todos os 490 ativos, eles estão num preço razoável, tal qual, por exemplo, esteve no histórico. Cresceu, sim, mas eles não estão tão caros assim. E a ideia desse fundo, que também é da JP Morgan, é a American Equity, é um fundo de renda variável americana, são 20, 40 nomes ali, então é uma carteira bem concentrada para um patamar americano, isso é absurdamente concentrado. Mas ele vai pegar ali as melhores ideias do S&P. Então ele vai ter sim Nvidia, pode ter Microsoft, pode ter os papéis ali que são mais hypados, vamos dizer. Mas ele vai ter outros nomes que não andaram tanto. Então é um fundo que ele está buscando ali pegar um crescimento de longo prazo nos papéis que não estão no radar do mercado. Então, para longuíssimo prazo, daqui a 10 anos, né, a gente vai ter com quase toda certeza a bolsa americana andando por causa de outros papéis ali que a gente não está vendo. É até um dado também que a JP Morgan, eles têm alguns materiais que eles mandam para o mercado que mostra, né, a evolução das bolsas nos últimos 20 anos e quais são os papéis que mais cresceram. Bolsa brasileira são sempre os mesmos 5, 6, 10 papéis ali, sempre. Nos últimos 20 anos você teve ali os mesmos papéis performando, trazendo a bolsa para cima. Então, você olha lá fora, ela cresceu muito mais rápido nos últimos 20 anos, com teses totalmente diferentes. Então, uma hora você teve banco, uma hora você teve petróleo, outra hora você teve tecnologia, carro. Então, você tem vários ciclos na economia americana. Então, eu quero um fundo que consiga pegar esses ciclos. Então, na parcela de renda variável, que é a maior parte da minha carteira, que é para longo prazo, é mais risco, é esse fundo de renda variável do JP Morgan American Equity. Recapitulando, uma Treasury de 10 anos, temos ETFs desse tipo de Treasury,
o JP Morgan Income e o JP Morgan American Equity. Então você tem 3 ativos ali para começar a olhar. Muito bom, Chess. Eu tô até pensando aí se... Já abriu tua conta? Não, já, né? Você tá... Investidor, já abriu a conta? Não, vamos... Entendeu? Mas eu tô até pensando que isso aí pode gerar novos assuntos aqui com esse tema, que eu acho que 2024 vai ser um tema importante para a diversificação de portfólio. O Brasil vai entrar em uma outra toada, o juro que a gente enxerga hoje possivelmente não seja os mesmos juros, né? Para o segundo semestre. Então é um tema que eu acho que vai ficar cada vez mais apetitoso para o nosso público ali. Então vou até recomendar aqui, quem preferir que a gente dê continuidade para esse tipo de conteúdo, mande pra gente no retornocast@maisretorno ou deixe nos comentários aqui do YouTube. Tem bastante que eu vou falar, tá? Que eu acho que dá pra gente se aprofundar. Coloca ali o que você quer saber mais. É bond, é treasury, carteira conservadora, carteira agressiva, esse tema, né? Porque poucas empresas despontando e algumas ali ainda não andaram na precificação que se considera correta, né? A resiliência do mercado norte-americano. Poxa, e por aí vai, um monte de tema. Mas para esse episódio, acho que ficou claro a necessidade ali de diversificação, do portfólio. Mesmo o conservador tem que ter lá fora. Isso é fundamental, porque a gente não sabe, a gente não consegue prever para onde vai o mercado, as variáveis, o mundo mudando bastante, questões geopolíticas, eleições, uma série de questões, e que tornam imprescindíveis uma diversificação. Não coloque os ovos na mesma cesta, né? E o Brasil bota 98% da patrimônio dele numa cesta só, que é o Brasil. Né? Exatamente. Então, acho que é um tema relevante para a gente trazer recorrência, então te convido para a gente pensar em algo nesse sentido e convido aí o investidor também para me mandar aqui também dicas aí, o que a gente pode se aprofundar aí em próximos episódios, porque é um tema que eu quero trazer com mais ênfase aqui para esse ano de 2024. E já agradeço aí novamente aí, Chese, pela participação, obrigado, sempre à disposição, parceiro aí. Parabéns pelo trabalho, pelo que você tem feito aí à frente da estrutura, a internacionalização ali também. E agradecer também a confiança do investidor, né? Porque é um passo não trivial de ser feito e o investidor que está com a gente ali, que está feliz, está confiando, agradeço também pela confiança e confiar no nosso trabalho, de fato, é muito importante para nós isso. Bacana. E se você gostou desse papo aqui, deixa o like aqui no nosso vídeo. Se não é cadastrado no canal, se cadastre no canal. Agora tem um joinha também no Spotify, deixa o seu joinha lá, é uma forma de ajudar a gente aqui. Obrigado, viu? Até a próxima. Obrigado, gente.